Millennials, abandonem o sonho. Vocês perderam. Vocês. A gente precisa crescer. Ai, a gente precisa crescer. E crescer não significa ignorar contexto cultural, contexto social. Contexto social, contexto histórico, não, muito pelo contrário. Mas crescer, amadurecer e ser um adulto funcional significa olhar para a situação atual, entender quais são os nossos valores, entender o que está na nossa mão, o que não está, entender sim o que não vai ser possível no momento, o que a gente vai ter que aceitar porque não tem como ser feito, e conseguir viver para além disso. Ah, Carol, não, mas na época dos meus pais um terreno custava um todinho, meus pais já eram pais de 6 filhos e vamos lá, vamos começar. Eu li esse texto essa semana, que eu coloquei ali no comecinho do vídeo, com essa frase tapa, né? Millennials, abandone o sonho, vocês perderam. E isso é algo extremamente recorrente nas redes sociais. Se você que está assistindo esse vídeo não é millennial, se você nasceu depois de 1996, goodbye, baby. Esse vídeo aqui não é pra você, tá? Respeita a nossa história de jovem que não é jovem, velho que não é velho, que a gente tá ali no limbo. A gente tá na nossa segunda adolescência. Que a gente é velho demais pros velhos e jovens demais pros jovens. Não sei se alguém já viu esse humorista falando isso, mas isso representa muito o que é o milênio. Eu sei que a internet tá bombardeada de piadas sobre ser millennial e eu confesso que eu dou risada de todas elas. Só que esse texto acabou dando voz e dando cara para uma coisa que a maioria de nós, que se enquadra aí, agora eu esqueci qual que é o primeiro ano, gente, mas é nascidos entre até 1996. Esse vídeo é muito instrutivo, meu Deus. Enfim, essa nossa turma nasceu num período muito específico e que de fato valem algumas ressalvas que não estão no texto. Então, foi um período onde os nossos pais, a maioria, né, dos nossos pais, começaram a colocar nos filhos algumas expectativas que, inclusive, são razoáveis. Olha, eu quero que você estude, eu quero que você faça faculdade, eu quero que você dê o seu melhor. E, literalmente, foram ensinando essa geração que com trabalho duro, que com faculdade, que com agarrar o chifre do boi. Ai, esse termo ele é complicado? Eu não sei se ele é complicado, mas assim, eram coisas que nossos avós e nossos pais diziam muito. Ah, não dizia no meu, porque você não é de Minas Gerais ou do interior de São Paulo. Se a gente for parar para pensar na raiz desse negócio, não tem nada demais nisso. Olha, com trabalho duro você vai ser recompensado. Pode ter um fundo de verdade. Se você crescer e ao longo da sua vida entender que trabalho duro, trabalho árduo, trabalho honesto, trabalho, enfim, faz parte do seu valor, é óbvio que você vai ser recompensado, porque aquilo que você está fazendo está completamente de acordo com aquilo que você entende como importante para a sua vida. Não tem problema nisso. Ah, Carol, mas não, gente, não tem problema nisso. E aí eu vou dar um exemplo assim que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver pra gente entender. Sabe a militância que nós, mulheres, temos de a mulher tem que fazer o que ela quiser? Aí uma amiga sua fala assim, eu quero criar meu filho em casa. Aí você vira no giraia. Mas que absurdo! Uai! Mas a gente não tá levantando a bandeira de que a mulher pode fazer o que ela quiser? Se ela quer ficar em casa, não é um direito dela? Não é a gente aqui levantando a bandeira de a mulher tem que escolher? Por que quando a escolha é diferente da minha, eu não valido? Carol, não tem nada a ver, tem sim. Se não for algo prejudicial, se não for algo disfuncional, se não trouxer prejuízo para você ou para os outros, e você tem sim como valor o trabalho árduo, cara, viva a tua vida. Tá ótimo. Significa que você tá vivendo baseado num valor que é teu. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer.
Vamos tomar cuidado, porque nessa brincadeira, e assim, não é só uma brincadeira, né, gente? É porque realmente os coaches aí lascaram com a nossa vida. Mas, enfim. Nessa brincadeira de estamos todos no mesmo barco, podemos estar, mas cada um está vivendo a própria experiência dentro do barco. Não significa que está todo mundo sofrendo no mesmo barco. Primeiro pontinho. Segundo pontinho. Nós perdemos, nós fracassamos, porque nós aprendemos que o trabalho árduo traz recompensa e não trouxe. Gente, eu entendo que, além do contexto cultural, de fato a gente pode ter desenvolvido aí algumas crenças intermediárias, que seriam regras, que seriam pressupostos, bastante disfuncionais, se a gente for nas seguintes linhas. Todo trabalho árduo será recompensado com sucesso financeiro. Isso aí está errado de fato. Não temos garantias que trabalhos árduos são recompensados com sucesso financeiro. Em tese, talvez os nossos pais nunca disseram isso dessa forma grotesca. Mas eu não sei vocês, mas boa parte da geração dos nossos pais ainda não tinha feito faculdade. Como eles ainda não tinham feito e eles tinham vidas muito difíceis, a faculdade lá na década de 80, ainda na década de 90, era vista com prestígio, com reconhecimento, com um grauzinho de status. Ou vocês acham que gente que não tinha dinheiro estudava nesse país? Estudava não, gente. Oh, meu Deus do céu. Era um negócio de labuta, era uma luta, era um troço. Não vou nem entrar na parte que é polêmica, não. Mas não, gente, ó, fato. Década de 80, década de 90, e eu não tô falando do pobre miserável que não tem um centavo que passa fome, não, tá? Eu tô falando da turma da classe média mesmo. Porque os nossos pais, muito provavelmente, tinha uma parcela grande que estavam aí na classe média brasileira. Mas não fizeram faculdade. Então enxergavam, sim, algo que eles não tinham feito e que tinha muito prestígio como algo a ser alcançado. Então, gente, tinha essa parte, entendeu? Se vocês fizerem faculdade, se vocês trabalharem, vocês vão, sabe, ser recompensados. Eles não tinham feito. Eles estavam pedindo, pelo amor de Deus, testem esta... Porque a gente não fez, a gente quer que vocês façam. Ah, Carol, mas o meu pai é não sei o que, a mãe não sei o que, narcisista. Gente, foca aqui, tá? Nós não estamos falando de quadros patológicos. Nós não estamos falando de diagnóstico. Nós estamos falando de uma amostra sem nada disso. Estamos falando da maioria, tá? Existe esse ponto. E lembrem-se, não necessariamente os nossos pais são responsáveis 100% pelas crenças que nós temos. Ah, não, mas foi minha mãe e meu pai falar que eu ia ser recompensado? Não viveu nada fora do seu pai e de sua mãe? Vamos dar uma cortada nessa história, sabe? De novo, não estou falando de psicopatologia, não estou falando de consequências de um quadro diagnóstico. Eu estou falando que não podemos apontar o dedo para a geração passada, não podemos levantar o dedo para os nossos pais e dizer: vocês fizeram com que hoje eu me sinta um fracassado, porque vocês me prometeram um mundo e hoje esse mundo não existe. O mundo não existe. De fato, gente. Assim como o mundo com faculdade não existiu para os nossos pais, para boa parte dos nossos pais. Esse era o segundo ponto que eu queria trazer. O terceiro ponto, esse aí tem uma parcelinha complicada, que é aquela falação de criança prodígio. A gente tem uma quantidade significativa de pessoas na faixa aí dos millennials que eram excelentes alunos, que eram excelentes filhos, que nunca deram trabalho, só porque a gente não desobedecia às ordens. Não demos trabalho.
E nos foi prometido o pote de ouro do outro lado do arco-íris. Gente, eu entendo de coração que eu também fui a criança maravilhosa. Ai, gente, que menina inteligente. Aí jogaram eu no mundo. Meu Deus, uma poia. Sabe nada. Essa é a realidade. Não é porque a gente pode ter questões que precisam, inclusive, de ajuda profissional, que a gente não pode ter uma conversa aqui aberta em alguns momentos, pra gente tentar entender que, cara, de fato, ter sido uma criança inteligente nunca significou de forma racional se tornar um adulto X. Significa que o cognitivo tá top. Nota 10, tá ótimo. Funcionando. Bora. Vamos fazer o que precisa ser feito. Carol, é um absurdo falar que a gente tem que fazer o que precisa ser feito com tudo que tá acontecendo no mundo. Gente, considerar o contexto, considerar o mundo é uma coisa. Usar isso como ferramenta ou justificativa para tudo na nossa vida é outra. Ah, Carol, mas eu não consigo comprar um terreno. Não compro o terreno. Não, sabe? Existe uma parcela que de fato a gente foi criando crenças intermediárias e crenças centrais dentro deste nosso contexto de criança e adolescente millennial, de as coisas não eram absurdamente caras, a política internacional estava indo numa boa, a política brasileira. A gente, de fato, tinha a visualização de pais jovens. Gente, ter filho com 30 anos, hoje não mudamos, entendeu? Hoje a gente realmente faz carreira, porque um Kinder Ovo custa R$20. Então, não dá para comparar. Tem toda essa questão do ambiente. Tem a questão de criança prodígio, muitas aspas aqui, o quanto falaram que nós éramos inteligentes, o quanto falaram que nós daríamos certo, o quanto falaram que o trabalho honesto leva a sucesso. Beleza, nós vivemos tudo isso. Nós fomos crescendo. Gente, todo millennial tem 30 mais. Então, assim, com 30 anos, a gente já tem um cérebro bem bom para conseguir, ou sozinho, ou pedindo ajuda. Eu não vou entrar no mérito aqui de valor de ajuda profissional, tá? Por favor. Mas, ou sozinho ou com ajuda, a gente já consegue conhecer alguns aspectos nossos. Exemplo, eu só vou ter muita grana se eu trabalhar 20 horas por dia. Mentira! Se você não entende isso, tem como a gente entender com a ajuda profissional. Com o dinheiro que os meus pais tinham para comprar um terreno, eu deveria comprar um terreno hoje. A gente já viveu tanta potoca, a gente já viveu até pandemia. Não tem. Ah, mas você vai reformar a economia mundial? Você vai conseguir? Mesmo que você esteja ali no meio político para ser ministro da economia. Você vai. Mesmo que você esteja aí no meio, você vai reformar a economia mundial, alecrim dourado, lírio do campo, flor de cerejeira. A gente não vai. Às vezes a gente tem que usar um pouquinho esse deboche. Porque a gente tem que entender que mudança de ambiente também precisa significar uma mudança um pouco nossa. Não, gente, não deu certo. Esse negócio de fazer faculdade, pai e mãe, realmente não foi o caminho do arco-íris para o pote de ouro. Não deu certo, gente. O que não deu certo? A crença, a ideia de que fazer faculdade automaticamente nos levaria ao prestígio social, de que trabalhar 14 horas por dia nos levaria ao sucesso financeiro. Não deu certo, não deu certo. Não era isso? Não era isso. O que é então? O que é? O mundo é desigual. Existe sim o negócio do destaque, da sorte, do timing certo. Inclusive, sugiro fortemente que vocês leiam Outlier. Vou deixar uma fotinha no vídeo, se Deus ajudar. Leiam, inclusive, porque é uma coisa massa pra gente conhecer esse pitaco de sorte, esse pitaco de timing certo, então depende disso. Depende do momento histórico? Depende. Mas aí, assim, a gente já entendeu isso.
Aí mesmo entendendo isso, a gente vai continuar seguindo a lógica da crença? Ou a gente precisaria ter comportamentos diferentes? Ah, Carol, não posso pedir demissão. Não é para pedir demissão. Não é. Mas é pra gente reestruturar essa ideia, entendeu? Ah, é porque o trabalho árduo não foi recompensado e eu continuo trabalhando 14 horas. Você continua acreditando, meu amor. E eu não tô falando isso, ai, pegou muito mal falar isso. Eu não tô falando isso como, né, todo mundo tá fazendo isso de forma voluntária. Não, às vezes a gente tá ali, as nossas crenças, as nossas regras estão lutando para sobreviver. Se você não sabe o que é isso, tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico o que são crenças. Tá ali lutando para sobreviver e a gente tá mantendo o mesmo comportamento. Gente, pensa comigo, ó. A gente tá fazendo uma continha de matemática. Porque millennial, que é a nossa época, a gente fazia continha de matemática, tinha lista. Ó, tinha lista de física, lista de química, lista de matemática. Lembram daquelas listas? Pois é, as infernais. Você tá lá fazendo aquela lista de matemática. Aquela continha, né? Aí você tá lá fazendo a continha, você já fez a continha 15 vezes. A 15 vezes igual. Me conta, anjo. Se você fizer a conta pela 16ª vez da mesma forma que você fez as outras 15, você vai chegar em qual resultado? O mesmo das outras 15. Qual que é a única chance que você tem de conseguir um resultado diferente? Que não necessariamente é o resultado certo, mas que é diferente. Que tem chance de ver ali onde está o erro, onde dá pra gente pedir um help, onde dá pra gente fazer diferente. Se a gente já entendeu que não dá para comprar um terreno, que já não dá mais para ter filho, porque a gente já tem 30 anos, nossos pais tiveram a gente com 21, 22, 23, 24, 25. Então a gente vai ser pai e mãe mais tarde se a gente quiser ser. Não dá mais para comprar terreno. Não dá, gente. Você tem muito dinheiro, vai ser feliz com o teu terreno. Mas a gente que é padrão, a gente não tem dinheiro pro terreno. Não vai dar para comprar o terreno. Trabalhar 15 horas por dia me deixa bonitinho lá com o meu chefe. Eu sei lá se deixa mesmo, gente. Eu não sei o que o seu chefe tá pensando. Eu realmente não sei. Ah, então também não funciona. Então, se nada disso funciona mesmo, se eu já testei e já entendi que aquele discurso que eu cresci aprendendo não é o discurso da realidade, eu vou continuar vivendo a minha vida exatamente todo dia do mesmo jeito. Eu vou tentar fazer algo diferente para ver aonde que eu me encaixo, para ter uma qualidade de vida. Ao invés de ficar batendo cabeça ali no CLT, por que eu não posso falar, vou prestar o concurso? Quem que vai pagar as tuas contas para tu ter vergonha de prestar concurso? Ai, porque os coaches dizem que... Gente, me ajuda a ajudar vocês. Que coaches? Os coaches dizem que a vida privada dá mais dinheiro. Eles estão na vida privada. Dá mais dinheiro mesmo. Já viu o nome de alguns cursos que alguns coaches vendem? Aí você vai pegar isso como base? E seus valores, e suas vontades, a sua vida, e a tua conta bancária, e as suas metas? Elas se encaixam na vida privada? É a vida que faz sentido para você? O texto fala muito disso, né? A gente começou a ter vergonha de buscar a estabilidade que os nossos pais tiveram. Gente, por quê? Qual é a grande vergonha de um adulto, nos seus 35 anos, fazer o que ele acha que tem que fazer da própria vida? Deixa aí a reflexão. O que um adulto de 35 anos deve para alguém, caso ele não tenha se tornado o Elon Musk? Ah, Carol, mas era o meu sonho. No começo do vídeo eu falei que a gente precisa crescer, não falei? Pois é, a gente precisa crescer. Não realizamos o nosso sonho? Não realizamos o nosso sonho. Temos dois caminhos a partir de agora. Nesse caminho aqui, a gente se mantém no sonho não realizado.
A gente se mantém, mas era para ter sido assim. Mas e se tivesse sido diferente? Mas por que que não deu certo? Mas por que que o terreno custa 20 Kinder Ovos? E a gente tem esse caminho aqui, que também vai ter várias dificuldades. Mas nesse daqui, a gente, infelizmente, entende como adultos que somos, que nós não vamos realizar todos os nossos sonhos como o coach te prometeu. Basta você querer! Ou então, nem vou tão longe. Algumas pessoas famosas, que não necessariamente são coaches, dentro dos seus próprios nichos. Nunca desistam. Estudar me trouxe até aqui. Não foi só estudar que levou a pessoa até ali, não, gente. Nossa, vamos ter um pouco de senso crítico, porque está destruindo muita gente. Não, gente, foi estudo? Pode ter sido. Foi trabalho duro? Pode ter sido. Mas teve o timing certo? Teve a pitada de sorte? Sim. As coisas são multifatoriais. E aí a gente pode escolher esse caminho aqui, que a gente não deu certo, que a gente não realizou o sonho, daraná, ou a gente pode ser adulto. Não realizamos o sonho. Existem outras coisas que eu posso fazer? Ou só essa vida aqui era possível? E como eu não tive essa vida, eu devo me condenar como um fracassado, assumir essa postura e me comportar de acordo com isso. Porque quando a gente desiste de tudo e qualquer coisa e vive só pelo que poderia ter sido, aí eu até concordo que a gente pode ter comportamentos que reforcem a ideia de ser fracasso. Aí tudo bem. Mas, infelizmente, nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir fazer com que a realidade volte a ser como era em 1990. E, gente, 1990, 1980 não era essa maravilha toda também não, tá? Esse é o último ponto da conversa. A gente fracassou, porque o mundo tá todo virado do avesso, porque próxima guerra mundial. Eu tive um professor de história, Bruno Borges, ele era a cara do Chico Buarque. Meu Deus, amava aquele Bruno Borges, maravilhoso. Ele nem deve lembrar quem eu sou, mas Bruno Borges, eu gosto muito de você. Bruno Borges dizia uma frase que acredito eu que seja uma frase aí de todo historiador, que é: gente, a história é cíclica. Eu sei que muitas coisas mudam, que bom que elas mudam, mas não tem essa de tudo era perfeito ali e agora nada é perfeito. Muitos erros se repetem, muitas posturas globais se repetem. E há 2, 3 décadas atrás podia ter muita coisa melhor, como, sei lá, baixa inflação. Mas é sério que a gente não vai olhar para a realidade de agora e entender que no passado também tinha uma quantidade infinita de cagadas acontecendo? É sério? Millennials, bora, vamos crescer. A gente pode reclamar, a gente pode, tá? Se bem que assim, a reclamação é um comportamento que não te ajuda, tá? Te contando. Quanto mais você reclama, mais a sua circuitaria cerebral te mantém ali num lugar ruim. Então, não recomendo. Mas pode, fica à vontade. Agora, mesmo que o ambiente não seja favorável para aquilo que a gente construiu na nossa cabeça, existem maneiras como conhecer essas crenças que você tem, millennial, que você ainda vive por elas e se comporta por elas, e aí você está escolhendo o caminho de meu sonho não deu certo e eu sou um fracasso. Então a gente pode buscar e, infelizmente, para a maioria esmagadora dos seres humanos, o ambiente nunca foi favorável. E mesmo assim, não é que as pessoas conseguem, gente, não é que elas viraram coach milionárias. Elas conseguem viver uma vida que vale a pena, não uma vida de exceção necessariamente. Faz sentido para vocês?